Agora nós estamos retornando no Diário Entrevista com o vereador eleito do PMDB, Johnny da Casa do Amparo. Ô Johnny, o que te trouxe a política e que te trouxe essa bonita vitória aí com a primeira vez com a soma de votos interessante e sendo uma grande surpresa dessas eleições para vereador em Caratinga? Obrigado pelo convite, né? A política, na verdade, ela entrou na minha vida de uma forma assim meio que avassaladora, né? Eu não estava esperando, né? Mas acabamos entre nossa turminha, vamos dizer assim, a gente acabou decidindo e aceitando esse convite depois de umas 4 eleições que também já fui convidado e não aceitei, e agora acabei aceitando. Ô Johnny, comenta-se muito o trabalho bonito que você faz na Casa do Amparo. Na verdade, não é uma Casa do Amparo, é umas casas de amparo. Como que é essa história que vocês têm na Casa de Amparo, que foi a base para te trazer você para a política e a base também para trazer um trabalho social tão bonito que tem em Caratinga? Então, a Casa de Amparo, a gente fala, o Johnny da Casa de Amparo, geralmente acham que é só a Casa de Amparo, né? A Casa de Amparo é uma ponta de um iceberg, onde hoje a gente cuida de 1.300 pessoas por mês, com vários outros projetos. Tem o Lar Pequena Árabe, cuidamos de mulheres em situação de rua, tem o projeto Família de Nazaré, onde a gente cuida hoje de cerca de 77 famílias carentes. Nós temos aí o projeto do Veveto Brasil, que nós somos apoiadores dele, que é o Batuque Batucada, que hoje cuida de 630 crianças. Então são vários projetos, né, em uma instituição só. Então a Casa de Amparo seria essa pontinha do iceberg, né? Talvez porque foi a primeira, né, que veio, e aí acabou tomando essa proporção e esse nome. As informações que chegam para nós são 16 anos de trabalho nesse iceberg todo. Começando pela pontinha do iceberg, que seria a Casa de Amparo, e depois 16 anos de trabalho de vocês. Qual a região de Caratinga, onde que ela atua, ou ela está mais focada num bairro e traz pessoas de outros bairros? Como que é esse trabalho ali? A Casa de Amparo em si, ela hoje, né, ela tem sua sede própria no bairro Esplanada, na rua Manuel Gonçalves de Castro. Mas a Casa de Amparo, ela é um benefício a toda a sociedade. Então nós estamos em todos os bairros da sociedade, porque a gente atende não pessoas específicas de um bairro só. Por exemplo, Família de Nazaré, são famílias de vários locais da cidade, inclusive até mesmo de fora dela. Então, hoje nós nos concentramos na Rua da Piedade, nós nos concentramos na Rua Manuel Gonçalves de Castro, mas estamos em vários lugares da cidade. Ela tem ligação com alguma instituição religiosa, alguma instituição filantrópica social? Como que é a Casa de Amparo hoje, ela tem, nós nascemos como uma comunidade religiosa, o primeiro passo. CLMC, Comunidade de Leigos Monte Carmelo, estamos na Igreja Nacional do Carmo. Sim. E como, vendo a situação, vendo a necessidade, vendo a nossa obrigação social como cristão, é que nasceu as obras sociais. Então, a comunidade religiosa que mantém as obras sociais, né? Então, nós somos uma comunidade religiosa e temos algumas obras sociais a qual a gente cuida. No meio da campanha, muitas das vezes eu fui perguntado pelo Jesus português sobre, olha, meu filho está aí na campanha, dá um destaque para ele, coloca ele. Mas a gente percebe que você não precisava hoje nós percebemos que você, o destaque não precisava, porque você já tinha um trabalho muito bem feito. Como você capitaneou tudo isso para hoje ser o vereador? Você já foi convidado várias vezes, por que dessa vez você aceitou? O grande desafio na campanha foi que as pessoas soubessem que o Johnny era candidato. Foi o meu grande desafio. E o grande desafio por quê? Porque foi muito curto o tempo de campanha. Então a gente atuou bem nas redes sociais, entre os amigos, a conversa um com o outro, né? E aceitar esse convite hoje é uma indicação da própria igreja, porque o Papa vai nos orientar, né, que o cristão ele precisa ser engajado também no meio político,
Porque a política só está do jeito que está, porque as pessoas que provavelmente possam fazer um trabalho bom não aceitam o convite. Então, olhando por este lado, eu acabei aceitando o convite, acabei aceitando o desafio. Sei que talvez não conseguirei mudar tudo, mas posso fazer a diferença. E se a gente começa a fazer diferença de um a um, as coisas podem ser mudadas sim, com certeza, com o tempo. A gente percebe, pela conversa que nós já tivemos, que você já teve esse lastro comunitário, social. Mas quem enxergou o Johnny para ser candidato nessa eleição? Quem foi a pessoa que convidou para concretizar esse trabalho político, esse momento político que estava vivendo na sua vida? Eu tive vários convites e analisei um por um, né? E no final deles, o Rominho, que é do meu partido, né? O Rominho que também foi eleito, veio, me fez o convite para a gente fazer uma parceria, e eu acabei aceitando esse convite, tendo em vista que a necessidade de poder fazer algo pelo povo. Então, é um convite assim, a princípio não era vontade própria, não era minha vontade, hoje não, hoje a gente já encara como político, hoje a gente encara como uma vontade de Deus na minha vida talvez, e ali eu vou fazer um trabalho bem feito. Mas, a princípio, o Rominho Costa acabou me trazendo então para o PMDB. John, na gestão passada na Câmara, houve uma reformulação de 80%, nessa de 70%. O que você deve a essa reformulação tão grande de vereador, renovação, já que no parlamento normalmente se muda 1/3, mas aqui em Caratinga está vendo as mudanças muito grandes no parlamento municipal. O que você enxerga essas mudanças em alto grau, em alto nível percentual de vereadores? Eu vejo o cenário político. O cenário político está muito desgastado. Ninguém mais acredita em político, ninguém mais acredita que pode mudar. As pessoas já estão cansadas de promessas. As pessoas já estão cansadas das pessoas irem em época de eleição, prometerem que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e passam-se 4 anos e nada se cumpre. Então, eu acho que, vou pegar o meu caso pessoal, talvez a pessoa enxergou em mim alguém que já faz um trabalho, que já tem um trabalho realizado e não é político, não está só naquela época política. Então, talvez essa mudança também é a mudança da mentalidade dos eleitores, porque na verdade nós não temos, os políticos não são tão ruins assim. Os eleitores, muitas das vezes, não estão sabendo escolher votos de cabresto, votos comprados. Então, é preciso ser mudada essa mentalidade também no eleitorado, para que as pessoas possam entender que a política precisa fazer um bem à sociedade. O político é um funcionário do povo, e ele precisa trabalhar como um funcionário do povo, trabalhando para o povo, em prol de um povo inteiro, não de um grupinho de pessoas que daqui 4 anos vai elegê-lo de novo. Então essa é a mentalidade que a gente tem, essa é a mentalidade que eu levo para a Câmara, essa é a mentalidade que eu tenho. Não me preocupo com a reeleição, não me preocupo. Eu acho que porque se eu me preocupar com a reeleição, eu vou me restringir a um grupinho, e aí eu esqueço a sociedade inteira. Então a minha preocupação hoje é com toda a sociedade, e dentro dessa sociedade fazer um trabalho bem feito. Johnny, a Câmara foi eleita, na Câmara, a gente observa que tem 3 grupos. Um ligado ao ex-prefeito Marco Antônio, sim, o outro com o atual prefeito, e um outro grupo que é o do PMDB, é um grupo. Então a gente vê que o prefeito não tem maioria. sim. Mas você já teve alguma conversa com o prefeito eleito, o doutor Wellington? Qual é essa perspectiva da relação legislativo e executivo, doutor Wellington, e essa nova gestão com 70% de vereadores novos que não fizeram parte da gestão anterior? Sim, tivemos sim uma conversa já, eu mais o doutor Wellington. Por sinal, ele tem uma mentalidade muito boa para Caratinga e tem projetos muito bons para Caratinga, a gente acredita nisso. E eu acho, como eu falei em outras oportunidades, em outras entrevistas, eu acho que a palavra oposição e situação ela é muito pobre, porque quando se ganha, se monta uma equipe. Eu acho que precisamos trabalhar em prol do município, precisamos trabalhar em prol das pessoas. Eu acho que hoje o prefeito precisa fazer o papel dele bem feito, o vereador da mesma forma fiscalizando e criando projetos, e assim as coisas vão acontecer. Não adianta o prefeito fazer um trabalho que é bom e a gente só porque talvez não é da situação tal e vai lá e barra
o projeto dele. Então está errado. Então a gente precisa hoje aprender que somos uma equipe. E quem perde quando uma equipe não trabalha bem é o povo, não somos nós. Porque no final do mês o salário nosso não vem do mesmo jeito. Então a gente precisa entender e dar valor àquilo que a sociedade vai pagar um vereador, que vai pagar o prefeito, para que faça um trabalho bem feito. E esquecer de estar ali por causa talvez de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, de status. Hoje a gente precisa entender que estamos ali por causa da sociedade. Ô Tione, você veio na política através de um trabalho social bonito, que hoje está sendo muito mais observado por causa da sua eleição. Ele já existia, mas a cidade começa a tomar maior conhecimento, entendeu? Principalmente a mídia local, por causa desse destaque de você. Agora, você também veio de um partido, do PMDB, o maior partido do país, o maior do estado, também o maior da cidade. Então, tem duas lideranças, o deputado Paulo Lopes e a Adalclério. O que você vê o PMDB na direção do país através de Michel Temer? Qual que você vê esse momento político hoje? O que você enxerga? Está bom, está ruim, se pode melhorar? Qual que é a visão de você? Já que você não é um político, mas está se transformando em um político, qual que é essa visão que você tem? Então, a questão de Michel Temer, a questão do próprio Adalclério, do próprio Paulo Lopes. Então, o que a gente precisa ver? Nós precisamos, os eleitores precisam aprender a cobrar mais, saber o poder que eles têm na mão, saber que a gente pode, que os eleitores podem mudar a história desse país, nas cobranças sensatas, nas cobranças que conseguem chegar até essas lideranças e as coisas possam mudar. Eu acredito que as coisas possam vir a tomar um rumo. Sim, passamos por uma crise, passamos por muitos desfalques, por muita coisa errada, que precisavam ser corrigidas, que estão sendo corrigidas, talvez não do jeito que a gente imaginava, mas hoje, há anos atrás, era uma ilusão ver um político na cadeia. Era um sonho ver um político talvez que está roubando da gente na cadeia. O máximo que a gente conseguia ver era num paraíso fiscal, era curtindo uma praia. Hoje a gente já consegue, os políticos já estão entendendo que eles também vão ser cobrados. Então acho que o caminho está certo. O povo não pode amolecer, o povo tem que continuar cobrando. E voltando ao nosso interiorzinho, ao nosso município, e da mesma forma, o povo precisa participar desta gestão. Se o povo participar dessa gestão, as coisas podem melhorar. Eu acredito nisso. Júnior, nós queremos agradecer a sua participação, suas considerações finais aí com o seu leitor, com o leitor do Diário. Eu agradeço o convite a vocês que hoje estão assistindo, né? A gente pretende, e é o grande desejo, fazer um trabalho bem feito, um trabalho voltado realmente à sociedade. Hoje talvez se comemore uma vitória pessoal do John, uma vitória pessoal da minha eleição, mas eu quero daqui 4 anos talvez comemorar essa vitória da sociedade, a vitória de vocês, a vitória de um povo sofrido, daqueles que precisam realmente ser cuidados na área da saúde, na área da educação, e a gente está aí para fiscalizar. Me coloco à disposição de vocês para a gente poder fazer um trabalho juntos. Obrigado. Obrigado pela sua participação. O Diário Entrevista agradece mais essa audiência e voltaremos em outro momento. Muito obrigado.